Sempre na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas, esse finalmente é o primeiro episódio do Receptor Podcast oficial. Depois de ter gravado inúmeros pilotos, de ter compartilhado com um amigo aqui, outro amigo ali, ter pego uma dica na internet ou outra, ter buscado referências no Brasil e no mundo, né, desse formato que tem ganhado cada vez novos adeptos, né? Tanto dos que produzem o conteúdo, tanto dos que consomem. Eu, por muito tempo, sou consumidor de podcast. Hoje em dia, é o conteúdo que eu mais consumo na internet. É por onde eu me informo, é por onde eu busco entretenimento. A maioria dos canais hoje do YouTube que eu acompanho são em formato de podcast, né? Spotify, eu acompanho diversos podcasts, tanto jornalísticos como de entretenimento mesmo, que fala sobre diversos assuntos, como do meio acadêmico também. Tem vários podcasts que eu acompanho. Isso, inclusive, pode ser uma das referências que eu posso estar trazendo aqui programa a programa, episódio a episódio, né? Os podcasts que eu ando escutando, trazer essas referências também para pessoas que não conhecem programas de podcast, que não costumam escutar. E tem gente que deve estar olhando isso aqui e dizer, pô, isso não é um podcast, cara, isso é um vlog. Calma lá, amigão, deixa eu explicar toda a história. No final dela você vai entender do porquê que isso aqui é um podcast e não é um vlog. Ou melhor, do porquê é um podcast e um vlog. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Dantas, eu tenho 24 anos, eu sou estudante do curso de Pedagogia na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. E desde 2011 eu gravo vídeos para a internet. É óbvio que não é uma coisa que acontece toda semana, mas sempre foi uma vontade minha de estar me comunicando. E antigamente era só pelo YouTube onde a gente poderia se comunicar. Até tinha o Orkut, que era por onde eu e meu amigo divulgávamos nosso primeiro canal. Por que Thiago Indie? Indie vem de indiferente. Era o nome do canal que eu tinha com meu amigo Luan. Eu era o Indie, ele era o ferente. E nesse canal, lá em 2011, nós já abordávamos temas que não eram considerados normais para pessoas daquela idade, né? Nosso primeiro vídeo, por exemplo, foi falando sobre política. Tá aí um trechinho dele para vocês conferirem. Então, galera, nesse fim de mês, escolha um futuro legal para o seu país. Seu voto faz a diferença. Se você votar, Muita diferença. Você que vota, não perca seu voto por causa de 10 reais, um quilo de feijão, um saco de cimento, um milhão de tijolo. Você é mais inteligente do que isso. Você é muito mais inteligente. Depois a gente foi se aventurando no hype, o que é que tava rolando na época. E é óbvio, né? Éramos duas crianças gravando vídeo. À medida que o tempo foi passando, a gente foi se arrependendo das coisas que a gente fez e tinha um pouco de vergonha alheia daquelas coisas. Então a gente decidiu por apagar todos os vídeos, exceto o primeiro vídeo que a gente postou. Depois dessa onda do indiferente e ter desencanado de gravar vídeo, porque é muito difícil produzir conteúdo para a internet. As coisas acontecem muito rápido, hoje em dia muito mais rápido ainda do que era naquela época, em 2011, né? Inspirados por Cauê Moura, inspirados por PC Siqueira, Felipe Neto nem tanto, mas eram os três ali que influenciou uma geração a começar a produzir conteúdo para a internet. E aí, depois que terminou o Indiferente, que a gente deixou de gravar vídeos, eu continuei com essa vontade de continuar gravando. E aí foi quando surgiu o Samba Canção Vlog. O Samba Canção Vlog foi um projeto que eu comecei sozinho, mas logo eu convidei um primo meu para somar. O Kevin, ele chegou com outra proposta de gravar vídeo. A gente começou a falar de música, a gente começou a falar de rolê, começou a falar de pegação. Eram assuntos que condiziam com a nossa idade. Nós éramos dois adolescentes jovens ali na faixa de 15, 16 anos. E aí, lógico que os assuntos eram para pessoas dessa idade, né? E aí a gente gravou diversos vídeos. Esses vídeos não estão mais disponíveis na internet, né? Eu acabei apagando todos eles, me arrependo muito, mas foi uma aventura muito grande e a gente conseguiu comunicar com muita gente, tanto Indiferente como o Samba Canção Vlog. Na medida do que um canal do interior pernambucano poderia alcançar, digamos que eram canais de sucesso, né? Alcançavam 2.000 visualizações, 3.000 visualizações por vídeo. Isso pra gente, eu ainda acredito que isso são números muito grandes para pessoas comuns, que querem se comunicar e querem conversar. Então o tempo foi passando, eu continuei fazendo um vídeo ou outro, eu criei um canal chamado Rolê do Thiago, era uma coisa mais vlog mesmo, de sair na rua, me filmar, fala galera, eu tô aqui na rua andando de skate e tal, tô aqui com meu amigo e tal. E esse foi um canal que durou muito menos do que os outros, mas era o que eu mais gostava de fazer. Só que minha vida não é muito interessante, então eu desencanei logo e passei um tempão sem gravar nada. Até que em 2017, depois de ter passado pelo movimento estudantil, eu fui presidente de Grêmio, presidente do Grêmio da Elisa Coelho, fui presidente do Grêmio do Instituto Federal de Pernambuco, que era a escola que eu estudava.
eu fui presidente da União dos Estudantes Secundaristas de Garanhuns, eu fui diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Então toda essa escola do movimento estudantil que eu fiz me fez chegar em 2017 com vontade de voltar a produzir esses conteúdos. Agora com a temática muito mais aprofundada sobre outros temas, né? É óbvio, continuar xingando, continuar falando um monte de palavrão. E eu falo palavrão. Uma hora ou outra eu vou falar um palavrão aqui, porque é assim que eu sou. Apesar de ter crescido e amadurecido, parte dessa minha personalidade rebelde ainda mora aqui dentro de mim. Então vai ter vídeos que eu vou estar mais calmo e vai ter temas, vai ter assuntos que eu vou tratar aqui que vai me deixar um pouco puto. E palavrão uma hora ou outra vai sair, não é o problema. Mas em 2017 eu comecei a gravar vídeos, eu vou deixar rolar alguns vídeos desses aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. Aumentar a passagem, o que mais tempos, ou seja, o barato tá louco. Ei boy, aqui é Garanhuns ou é GTA? What the fuck is going on, man? Com essa história. Aí lá vem Thiago de novo falar mal das coisas. Esse mundo só sabe falar mal das coisas. Meu amigo, se o restante da imprensa garanhuense não tem a coragem de falar o que eu vou falar aqui, eu não posso fazer nada, né, filho? Alguém tem que falar alguma coisa, né? O Partido dos Trabalhadores ter declarado voto contrário a ele no Conselho de Ética, ato esse que dava cassação ao mandato dele, deu abertura ao processo de impedimento do mandato da então Presidente da República, a senhora Dilma Rousseff. E junto com a Câmara dos Vereadores, bota em votação hoje um projeto que diminui o salário do professor da rede municipal de ensino. E a gente tá indo lá acompanhar, ver qual é que é, quem são os vereadores que vão votar a favor e os que vão votar contra esse projeto. Quarta-feira, dia 15, às 8 horas da manhã, na Fonte Luminosa, é local de encontro para todos e todas aqueles e aquelas que defendem a educação pública do nosso país. Esses vídeos todos, essa sequência de vídeos que eu mostrei, foram vídeos que fizeram muito bem pra mim, porque eu tava colocando aquilo que tava dentro de mim pra fora, só que me fizeram muito mal, porque quando bateu a rebordosa, a ressaca desses vídeos, me deixou muito ansioso, me deixou depressivo, muitos comentários me atacando, muita gente me ameaçando de morte, números confidenciais me ligando, políticos me ligando pra pedir pra eu apagar vídeo, pra me ameaçar, pra dizer que eu não era ninguém, que não sei o que e tal. Imagina isso na cabeça de um moleque de 17, 18, 19 anos, que era nessa época, né, que eu tava gravando esses vídeos polêmicos. Então decidi parar, sumir da internet um tempão, porque eu precisava me recuperar dessa rebordosa que tinha acontecido. Então, muito daquele Thiago, daqueles vídeos, acabou morrendo ali, porque eu precisava amadurecer aquelas minhas ideias para voltar com aquelas mesmas opiniões, mas de maneira melhor trabalhada. E é por isso que no final do ano passado eu decidi criar o Receptor Podcast. O Receptor Podcast ele não nasce agora com esse vídeo. Eu tenho no meu celular cerca de 16 ou 17 programas pilotos que eu gravei, porque eu tava nessa de ensaiar, de entender melhor como é que eu ia fazer isso. Então quando eu descobri que eu não precisava necessariamente ter um puta do microfone condensador na minha frente, de ter uma placa de áudio caríssima, de ter uma câmera super cara, super boa, para começar a produzir conteúdo para a internet, foi aí que eu percebi que eu poderia usar as ferramentas que eu tinha. As únicas ferramentas que eu tenho para gravar esse vídeo é esse tripé que está segurando o meu celular, esse computador que está gravando minha voz e a luz que está iluminando para ficar menos ruim a qualidade do vídeo. Então, eu na minha cabeça eu pensei, putz, eu preciso começar a fazer, porque não adianta eu ter os melhores equipamentos se eu não souber trabalhar com eles. E se eu trabalho com os equipamentos mais precarizados, quando eu tiver um microfone condensador aqui, ninguém, eu vou voar. Quando eu tiver uma câmera super foda aqui na minha frente, nós vamos decolar. E eu falo nós no plural, porque isso aqui não é para ser um projeto solo, porque senão eu fazia isso no meu Instagram. Eu idealizei o Receptor para ser uma coisa coletiva, para trazer pessoas para darem suas opiniões aqui. Pessoas que normalmente querem dar suas opiniões não encontram espaço, não encontram incentivo, e esse é o papel do Receptor, de trazer pessoas ligadas à cultura, de trazer pessoas ligadas à educação, de trazer pessoas ligadas à política partidária, política pública, porque nós não temos que ter medo de abordar os assuntos que são caros para a nossa sociedade. Por muito tempo, a gente foi ensinado a achar que a política é uma merda.
que as pessoas que fazem políticas estão erradas. Mas é justamente o contrário, nós somos seres políticos e nós temos que usar nossos espaços de comunicação para justamente abordar temas que os políticos tradicionais querem que a gente não faça, que é justamente questionar, abordar e principalmente propor. Chega dessa rebeldia inconsequente da gente só chegar aqui, botar o dedo na ferida e não propor nada. É óbvio que não cabe a gente, cidadão comum, resolver os problemas da nossa sociedade. Mas muita coisa da nossa sociedade depende da gente, cidadão comum. Nós fomos acostumados a participar da política somente de 2 em 2 anos. 2 em 2 anos as eleições, de 4 em 4 anos, né, eleições municipais, e de 4 em 4 anos eleições gerais, para governador, senador, deputado estadual, presidente e etc. Nós temos que entender que a política se faz todos os dias. Não necessariamente tendo um mandato, não necessariamente ser filiado a um partido político, não necessariamente trabalhando na política monetariamente recebendo dinheiro. A política se faz assim, utilizando esses espaços que nós temos hoje, que são as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter, o YouTube, o Spotify, que hoje é uma ferramenta de comunicação através dos podcasts, o Deezer, todas essas plataformas de áudio, todas essas plataformas de vídeo, todas essas plataformas que a gente pode escrever e dar a nossa opinião lá, todas essas plataformas também servem para a gente fazer política. E desmistificar a palavra política é o primeiro caminho para a gente conseguir abordar outros e outros e outros temas. E é por isso que eu tô aqui, e é por isso que o Receptor nasce hoje de maneira improvisada, porque eu não aguentava mais ficar calado, eu não aguentava mais segurar essa ansiedade de ter o Receptor Podcast dentro da minha cabeça e não ter ele compartilhado e trocar ideia com todos vocês. Eu tava doido para isso acontecer, eu montei isso aqui de maneira improvisada. Eu acho que o Receptor não vai ser desse jeito que tá aqui. Muito provavelmente isso vai mudar nos próximos vídeos, mas eu não aguentava mais. Eu precisava vir aqui conversar com vocês e apresentar o podcast dessa maneira improvisada mesmo, porque eu acho que é assim que tem que ser feito. A gente não tem que estar esperando as coisas acontecerem. Eu acho que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem e colocar nossos projetos para frente. É assim que tem que ser, eu acho. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem agora para fazer o que a gente quer. Se as ferramentas são insuficientes, vamos pegar emprestado. Agora mesmo, estava conversando com meus amigos, vários amigos meus, eu vou te emprestar uma luz, vou te emprestar um negócio ou outro, não sei o quê. Abrir essa corrente para que a gente saia da estagnação e comece a produzir nossos conteúdos. Tem muita gente boa na minha cidade, no meu estado, que está calado pela inércia de estar esperando alguma coisa acontecer. Não esperem. Utilize as ferramentas que você tem agora para fazer o que você quer. Se essas ferramentas forem insuficientes, precarizadas, no futuro vai dar certo, mano. Mas se a gente conseguir usar as ferramentas precarizadas que a gente tem e espremer até a última gota dessas ferramentas para a gente utilizar elas, eu acho que esse é o caminho, hein? E o Receptor Podcast está aqui para provar que é possível fazer com que se tem. A gente tem que usar as ferramentas que nós temos agora. E é nesse pique que o Receptor Podcast nasce. Eu vou postar esse vídeo sim, não ter vergonha de postar ele. E vou editar da maneira que der para editar e vou postar no meu Instagram. A ideia é que o áudio, e aí para quem tava perguntando, né, um vlog ou um podcast, o áudio desse vlog, a ideia é que se torne podcast os áudios dessas conversas. E aí, transformar esse áudio em podcast, levar esses podcasts para as plataformas de podcast, o Spotify, o Deezer, todas essas outras plataformas. E aí o vídeo vir aqui para o Instagram e ir para o YouTube. É assim que o Receptor vai nascer. No YouTube, no Instagram e nas plataformas de podcast. Em formato de vídeo e em formato de áudio. O Receptor Podcast nasce agora e eu espero que vocês tenham curtido essa ideia. Tem ideia para vídeo? Tem ideia de convidado? Tem ideia de conteúdo? Tem indicação de livro? Indicação de podcast? Você acha que as pessoas deveriam saber de alguma coisa que elas não sabem? Fala comigo, vamos conversar, vamos trazer esse conteúdo para frente, vamos mostrar que é possível, vamos fazer o uso público da nossa palavra, porque é assim que deve ser. Tá bom? Até a próxima.